Olá, meus queridos, vocês que nos acompanham nessa transmissão. É um prazer poder estar novamente compartilhando da palavra de Deus, trazendo da graça de Deus para a nossa vida. Em mais esse dia que o Senhor tem nos dado a graça de caminhar com Ele. Nós vamos orar, na sequência teremos alguns cânticos em louvor, adoração a Deus, após a meditação na palavra do Senhor. Nosso bom Deus, nós te agradecemos pela tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, o teu sustento que é derramado sobre a nossa vida, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, que em meio a toda a agitação do nosso dia a dia, a agitação da situação que temos vivido, o Senhor tem mostrado a tua graça e a tua misericórdia, ó Pai, a cada instante, a cada momento da nossa vida. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos direcionando, para que possamos, ó Pai, cada vez mais entender o teu querer, entender a tua vontade, entender o teu amor, ó Pai, na nossa vida. Obrigado pela tua palavra, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem usado a tua palavra, tem usado a vida de pessoas para nos abençoar, ó Pai, para que possamos permanecer firmes diante da tua graça, do teu privilégio. Continue, ó Pai, falando as nossas vidas, nos direcionando. É o que nós te pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Boa noite aos irmãos, graça e paz a todos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro cântico: Jesus, o grande amigo, nele nós podemos confiar. Encontrei um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, um grande amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, um grande amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Encontrei um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, grande amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, grande amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. E com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando
Jesus derramou sua vida. Ele pensava em ti, e ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Meus queridos e amados, nós vamos ler um texto bastante conhecido, que é a base da nossa discussão hoje sobre o discipulado, que fala das motivações para o discipulado. O texto é o texto de Mateus, capítulo 28, os versículos de 18 a 20. O último bloco de versículos do último capítulo do Evangelho de Mateus. Mateus 28, nós vamos ler do versículo 18 indo até o versículo 20. O texto sagrado nos diz o seguinte: Jesus aproximou-se, falou-lhes, dizendo: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, de infinita bondade e graça, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de poder caminhar contigo, por poder aprender com o Senhor por meio da sua santa e rica palavra, crendo na promessa do Senhor e caminhando, ó Pai, conforme a tua instrução, conforme a tua direção, sendo capacitado pelo Senhor, ó Pai, para que possamos viver a tua graça, o teu sustento. Pedimos que o Senhor continue falando as nossas vidas por intermédio da tua santa e rica palavra, para que possamos ser desafiados, para que possamos, ó Pai, ser confrontados pela tua palavra e que possamos, ó Pai, colocar em prática o ensino do Senhor, ó Pai. Continue nos abençoando, nos direcionando, nos capacitando. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos, quando nós falamos de motivação, nós pensamos muito em motivação quando a gente fala de esporte, não é? Aqueles que gostam de futebol, você vai ver o seguinte:
o recorte que é feito às vezes naquela reportagem que vai falar daquela equipe que foi campeã no campeonato, você vai ver o recorte feito com o povo no vestiário, as frases motivacionais que o técnico usou para elevar o ânimo da equipe, motivando aquela equipe para que ela alcançasse aquele resultado. Mas não é só no mundo do futebol, não é só no esporte coletivo, mas no esporte individual também nós vemos essa prática de treinadores trabalhando com seus atletas, motivando seus atletas para que eles continuem firmes diante do treinamento. Alguns atletas, no meio da caminhada, perdem a motivação. E o que é o desafio colocado, o desafio que é colocado a nós, como pessoas diante desse quadro, é manter o rendimento. O atleta ele mantém o rendimento, para que ele alcance ainda mais os objetivos que lhe foram traçados. Quando a gente pensa na vida cristã, na caminhada cristã, numa caminhada de discipulado, o que nos motiva? O que deve motivar a nossa vida? Será que é como esporte ou outra área da nossa vida que é aquela motivação? A motivação para nós, eu quero aqui já trabalhar, talvez você possa pensar que eu estou adiantando matéria, que eu já vou falar da conclusão, mas não tem como falar da maior motivação e a única motivação já de cara no início do nosso estudo, e diante disso a gente vai caminhar nessa sequência falando disso. Mas a maior motivação para a vida de um cristão, de um seguidor de Jesus Cristo, de um discípulo do Senhor, obviamente que é Cristo. O que deve motivar a nossa vida é Cristo, é cumprir os requisitos do Senhor para a nossa vida. Se eu preciso de qualquer outra motivação para seguir a Cristo, então tem coisa errada. Eu preciso seguir a Cristo e unicamente a Cristo. A motivação da vida de um discípulo do Senhor é seguir ao Senhor Jesus Cristo, Senhor sobre a nossa vida. É seguir a vontade do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para a nossa caminhada. É fazer discípulos do Senhor, para que eles continuem vivendo diante da graça poderosa do Senhor, diante do amor sustentador do Senhor na sua vida, na sua trajetória. Por isso é importante saber que a maior motivação, e eu quero ser aqui enfático e dizer que a única motivação que nós precisamos na vida cristã é Cristo. É seguir a Cristo, é seguir o nosso Senhor. Essa nossa motivação como povo do Senhor, em primeiro lugar, ela está fundamentada na autoridade do Senhor, na autoridade de Cristo. É o Senhor Jesus quem comissiona, é o Senhor quem nos chama, é o Senhor quem nos capacita, é na autoridade do Senhor, é no poder do Senhor que o discípulo vai responder esse chamado. Não é algo que vem de nós, é algo que o Senhor trabalha em nós, transforma em nós e nos chama a viver. A motivação nossa como discípulo do Senhor é Cristo, fundamentada na sua autoridade. A maior autoridade sobre as nossas vidas, o Senhor sobre as nossas vidas. Jesus ordenou aos seus primeiros discípulos, conforme nós lemos nesse texto dessa noite, e se você quiser também ler o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, também nós encontramos diversas palavras do Senhor quanto à sua autoridade, mostrando a motivação para a nossa caminhada, que é caminhar com Ele. E Jesus ordenou os seus primeiros discípulos para que eles dessem continuidade ao trabalho do discipulado. Esse trabalho do discipulado foi estabelecido pelo Senhor.
Esse trabalho do discipulado, do caminhar juntos, é um trabalho que o nosso bom Deus já desenvolveu desde o princípio de todas as coisas, criando tudo perfeito, maravilhoso, criando o homem, estabelecendo um relacionamento, uma vida relacional. E ali isso foi sendo vivido a cada momento da vida daquelas pessoas. E o discipulado, ele vai além do discipulado cristão. Nós temos diversos outros discipulados, mas o que importa aqui é observar o discipulado que nos leva a ter uma vida com o Senhor, para que nos leva a ter uma caminhada com o nosso Salvador, para que nós possamos caminhar com Ele e dar frutos disso. Jesus Cristo treinou pessoas, capacitou pessoas, para que elas pudessem dar continuidade a esse trabalho. Igreja cristã cresce nesse trabalho, o que nós chamamos de trabalho corpo a corpo, ou seja, você investindo em vida. Uma vez que uma pessoa investiu na sua vida, você investe a sua vida na vida de outra pessoa, levando a mensagem salvadora para aquela pessoa, para que no momento certo ela caminhe, cresça, desenvolva e dê continuidade. E ela então irá produzir outros e outro e outro e outro para a glória do Senhor, treinando a estes para entender, compreender e viver o evangelho do nosso bom e maravilhoso Senhor. Por isso o Senhor estabeleceu esse trabalho, para que seus discípulos dessem continuidade, fazendo discípulos de todas as nações. Mas não é conforme a pessoa pensa, não é como a pessoa imagina, mas é sob a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não fazemos discípulos para nós mesmos, fazemos para o Senhor. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo, nos céus e na terra. Toda a autoridade lhe foi dada. E nessa autoridade ele caminhou mostrando a sua autoridade ao mundo. E nós temos a real noção dessa autoridade por meio da palavra do Senhor. A autoridade de Jesus Cristo sobre os céus e a terra, nada foge ao seu domínio. A motivação para o discipulado, ela repousa então nessa autoridade, na autoridade do Senhor. Se um discípulo de Cristo é verdadeiramente um discípulo de Cristo, em primeiro lugar, ele reconhece a autoridade do Senhor. Ele reconhece que ele não tem autoridade nele mesmo. A autoridade, ela vem de Deus. E essa autoridade que vem de Deus, com o poder do Senhor, nos capacita e nos habilita a trabalhar nessa obra do Senhor, fazendo discípulos. Porque o fazer discípulos é uma ordem. É uma ordem do Senhor. Se nós não estamos fazendo discípulos, se nós não estamos investindo em vida, nós precisamos reavaliar a nossa caminhada. Nós devemos investir em vidas, para que essa pessoa cresça, desenvolva, para que ela alcance a graça, a misericórdia de Deus por meio da graça do Senhor, por meio do perdão do Senhor aplicado na sua vida, por meio da palavra do Senhor sustentadora, que nos leva a caminhar com o nosso bom e maravilhoso Senhor. Entender que a nossa motivação está em Cristo mostra que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor. Mas essa nossa motivação, ela está fundamentada em Cristo, na sua autoridade. A suprema autoridade sobre as nossas vidas. Toda e qualquer autoridade está sujeita à autoridade do nosso bom Deus. Seja ela civil, seja ela secular, seja ela religiosa, seja ela familiar, toda autoridade está debaixo da suprema autoridade, que é o nosso bom e maravilhoso Senhor. Senhor sobre a nossa vida. Toda autoridade foi dada ao Senhor.
nos céus e na terra. Essa autoridade do nosso bom e maravilhoso Senhor. Mas eu quero caminhar aqui mostrando que essa motivação que nós precisamos ter, ela é vista da ação poderosa de Deus na transformação de vidas. As pessoas questionam: vocês seguem um Deus que eu não vejo ele fazendo nada. Mas é interessante que quando a gente observa a ação soberana de Deus, isso olhando para nós que já caminhamos com o Senhor, aqueles que já têm uma caminhada com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando olha para a sua vida, faz aquela reflexão que é tão necessária, refletir sobre a sua vida, você olha para trás e o que você observa era como você era, como você caminhava e como Deus veio trabalhando com você até esse ponto e como o Senhor transformou a sua vida. Agora, o problema está quando a gente olha para trás e a gente continua com os mesmos maus hábitos, com as mesmas coisas, com os mesmos vícios. E a gente quer chegar aqui e falar que nós estamos preparados. Mas não. Se a gente não mudou, tem problema. Por mais que a gente viva uma sociedade onde as pessoas querem retardar o envelhecimento, não é? As pessoas querem se manter jovens. E alguns vão envelhecendo, a minha barba já começa a branquear, os cabelos brancos já fazem parte da minha jornada. A cada semana, quando eu me deparo de frente com o espelho, eu vou descobrindo os cabelos brancos que vão aparecendo na caminhada. A gente até evita de locais mais iluminados com espelhos. Quando a gente olha no espelho, poxa, eu descobri um cabelinho mais branco aqui, né? Apareceu mais aqui. Porque você está entendendo que a vida está passando. Só que se a gente traz a reflexão da vida, o envelhecimento não é prejuízo. Se a gente soube caminhar durante os anos, a gente está adquirindo experiência. Isso falando na vivência normal e natural da vida. Eu não posso falar e ter a mesma mente com 34 anos, a idade que eu tenho hoje, a mesma mente que eu tinha quando eu tinha 24 anos, quando eu tinha 14 anos. Não dá. Foi amadurecendo, o processo foi acontecendo, desenvolvendo como pessoa. Agora, de forma cristã, isso também é muito claro. Eu tenho que olhar para trás e ver o que o Senhor fez na minha vida, como eu fui desenvolvendo com a graça de Deus, mesmo com os percalços, com as dificuldades da caminhada, como o Senhor foi me preparando e me capacitando para estar hoje no ponto que eu estou. Nós devemos fazer essa reflexão na nossa vida. E não tem nada mais motivador ao seguir a Cristo do que ver sinais da graça de Cristo derramada sobre a nossa vida e na vida de pessoas. Nós não seguimos um Deus morto, nós seguimos um Deus vivo, que transforma vidas por meio da sua graça. E isso nos motiva a continuar firmes nessa caminhada. Eu quero usar a palavra aqui de um autor, Lawrence Richards, que ele diz que o discipulado envolve a reformulação da vida do cristão em direção à obediência, a fim de que possa tornar-se como Cristo. Ou seja, o que Richards está falando aqui, que a vida cristã é um processo de reformulação. Ou seja, no nosso contexto mais reformado, essa reforma do Senhor acontecendo a cada dia na nossa vida, que nos leva à direção da obediência a Deus, que tem como objetivo nos tornar mais parecidos com o nosso Mestre, Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. A nossa vida, ela precisa ser reformulada, transformada a cada dia. Não é só a transformação de como nós éramos antes da conversão.
Envolve isso, mas também uma transformação diária, porque nós temos o exemplo de Cristo, a cada dia parecendo mais com Cristo. O propósito do discipulado cristão é preparar pessoas a fim de que elas possam ser como o Mestre. Por isso nós temos que olhar para nós mesmos, ver aquilo que precisa ser transformado, ver aquilo que precisa ser modificado e ser usado como instrumento de Deus para entender essa graça, essa misericórdia, passar pela transformação pessoal, também no processo de discipulado a outras pessoas, levar essas pessoas a entender e a compreender o Evangelho de Cristo, a instrumentalidade de Deus na nossa vida, sendo vista a transformação que foi feita em nós, levando outras pessoas a entender a graça e a misericórdia do Senhor. É esvaziar de nós mesmos para que Cristo cresça em nós. Não é o que eu penso, como eu penso que tem que acontecer. É como Deus quer. É seguindo a ordem do Senhor. É seguindo a autoridade de Deus. E aqueles que o Senhor estabeleceu para a direção das nossas vidas. Este é o propósito do discipulado. Transformar vidas, a fim de que essas pessoas possam ser como Cristo. A transformação que Jesus opera na vida de cada pessoa. Essa transformação que vem pela graça bendita do nosso bom e maravilhoso Senhor. Ver vidas transformadas pela graça de Deus, nos motiva e deve continuar a nos motivar a permanecer firmes nesse trabalho, o trabalho do discipulado. E eu quero aqui deixar algo claro. Discipulado é caminhar com Cristo. Discipulado é viver com Cristo. Discipulado não é um programa. Discipulado é vida. Mas existem programas de discipulado. Existem diversos bons programas de discipulado e péssimos programas de discipulado. Mas o verdadeiro discipulado é seguir a Cristo. É seguir o nosso Mestre. Tem pessoas que têm só dificuldade. Por isso elas têm que esvaziar delas mesmas e falar: eu preciso de ajuda. Eu preciso ser direcionado porque eu não consigo fazer isso sozinho. É reconhecer que você precisa de alguém. Isso não é fraqueza. Isso demonstra que você está sendo preparado por Deus a viver pela graça e a misericórdia do Senhor. É caminhar com Cristo, é desenvolver nessa caminhada, entendendo o amor e o sustento do Senhor na nossa vida. Discipulado, motivação para ser um discípulo de Cristo. Dentre elas está reconhecer a autoridade do Senhor como fundamento para a nossa vida e também ver vidas transformadas. Isso deve nos motivar. Mas eu quero caminhar com vocês para que vocês vejam uma outra questão que nos motiva a seguir a Cristo. É o conteúdo que o Senhor tem a nos apresentar. É a sua mensagem. Isso deve nos motivar. O conteúdo do discipulado cristão é Jesus Cristo e a sua palavra. Quando a gente lê o Evangelho de João, a gente vai lá no capítulo de número 15, nós aprendemos sobre esse poder sustentador e revitalizador do Senhor. O que a presença do Senhor faz numa vida. O capítulo 15 do Evangelho de João mostra exatamente essa questão. O famoso texto da videira verdadeira fala como a presença do Senhor, a presença da sua palavra na vida de uma pessoa, transforma a vida de uma pessoa. Como a palavra do Senhor, a presença do Senhor, a mensagem do Senhor na vida de uma pessoa,
transforma a sua vida. A tarefa do ensino, do ensinar, no discipulado cristão, é algo permanente. Esse trabalho nunca se encerra. Na vida do cristão, ele vai ser sempre discípulo. Eu vou ser sempre discípulo de Jesus Cristo, em primeiro lugar. Eu vou ser sempre discípulo de alguém que tem algo a me ensinar. Eu vou ser sempre discípulo de pessoas que caminham com Cristo e têm mais experiências do que eu tenho. Na minha infância, eu tinha os meus mestres. Na minha adolescência, eu tinha os meus mestres. Na minha fase adulta, eu tenho os meus mestres. Na minha velhice, eu também terei os meus mestres. Enquanto o Senhor me der fôlego de vida, eu tenho algo a aprender. Enquanto eu continuar caminhando com vida, eu tenho algo a desenvolver e a crescer. É muito interessante que nós aprendemos na vida cristã com pessoas que nos discipulam desde a infância. Quer ver? Vamos usar o exemplo clássico. Se você cresceu numa igreja onde tem a classe de escola dominical com as crianças, você foi sendo discipulado na sua infância. E você cresceu na sua infância sendo discipulado. Na sequência, você foi discipulado na sua adolescência. Dando continuidade, na sua fase adulta, você está sendo discipulado. Quando você vai passar por algumas coisas, por alguns processos, algumas mudanças, você sempre procura alguém que o ajude. Isso é trabalho de discipulado. Eu aprendi com diversos mestres no meu período de seminário. Alguns deles eu tive aula, e são aqueles mestres que me deram aula ali, e eu os tenho até hoje como meus mestres. Alguns eu converso até hoje, buscando uma orientação, alguma ajuda, alguma direção diante de uma situação, mas eu aprendi com diversos outros mestres, por meio dos seus escritos, que falam da graça, do amor de Deus, da palavra de Deus, que sempre quando eu preciso, eu recorro a eles num determinado assunto que eu sei que eles desenvolveram bem, através dos livros. Esse discipulado, essa mentoria, continua acontecendo. É entender que tem alguém que sabe mais do que nós. É entender que tem pessoas que conseguem olhar de uma forma mais ampla, enquanto a gente está focado só naquela questão. Mas tem pessoas que estão olhando muito mais coisas. Não é uma questão. São várias outras questões. Isso é discipulado. É ver pessoas que caminharam com Cristo, que entenderam o conteúdo do Evangelho e que estão aplicando na nossa vida. Então nós sempre seremos discípulos. Isso quer dizer que sempre estaremos aprendendo. E sempre temos que estar prontos a viver com Cristo e a crescer com Cristo. Isso é discipulado. A pessoa pode ser mais nova do que nós em idade, mas se ela está caminhando com Cristo e está nos apresentando algo, podemos aprender com ela. Nós podemos aprender com as pessoas. Podemos caminhar com as pessoas e direcionar a nossa vida com o nosso bom e maravilhoso Senhor. Mas caminhando no discipulado cristão, o que se ensina é a mensagem transformadora do Evangelho, que vai determinar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, de falar, de agir. Se eu sou um discípulo de Cristo, a maneira que eu penso deve ser a maneira como Cristo me ensina por meio da sua palavra. A minha forma de sentir não deve ser como eu quero, mas como o Senhor fala que eu devo sentir por meio da sua palavra. A minha forma de falar não deve ser como eu quero, mas como o Senhor me ensina por meio da sua palavra. A minha forma de agir é direcionada pelo ensino, o conteúdo do Evangelho de Cristo para a minha vida. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, como eu vou agir, deve ser direcionado pelo Senhor.
se eu me alimento de coisas que me afastam do Senhor, a minha forma de sentir, minha forma de pensar, minha forma de falar, minha forma de agir, é de quem está longe do Senhor. Agora, se eu estou próximo do Senhor, o meu pensamento, o meu sentir, a minha fala, o meu agir, deve ser direcionado pelo Senhor. O discipulado é fazer parte do povo de Deus, é praticar o ensino do Senhor por meio da sua palavra, é viver a sua mensagem a cada momento da nossa vida, a cada instante, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo da nossa vida, a cada dia, a cada semana, a cada ano, a cada década que o Senhor nos dá a viver. É viver para o Senhor constantemente, vivendo o ensino da sua palavra. Mas eu quero destacar uma última coisa aqui com os irmãos. Tendo Cristo como a nossa maior motivação, essa presença bendita do nosso Senhor. A nossa motivação como discípulos está fundamentada na autoridade do Senhor, de ver a transformação de vidas pelo Senhor na sua mensagem, mas na presença real do Senhor. Ele se faz presente na nossa vida. A certeza da companhia do Senhor, ela é um forte fator de motivação para o cumprimento da missão. O nosso Senhor Jesus Cristo falou que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Muito pelo contrário, o Senhor está conosco. Ele está nos direcionando, Ele está nos capacitando por meio da sua palavra. Antes de subir aos céus, Jesus prometeu aos seus discípulos que Ele enviaria o Espírito Santo para os assistir, o auxiliar na missão. Isso ele deixa claro lá no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Já em João capítulo 14, o Senhor promete o Consolador, o Espírito Santo dele. E Ele está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco. A igreja ela tem a responsabilidade de cumprir a missão do Senhor e cumprir de forma diligente. Essa é a missão que nós temos que cumprir. E é o que? Fazer discípulos. Fazer discípulos do Senhor. Eu não sou chamado como discípulo de Cristo a ficar parado, sozinho na minha, e eu vou viver o Evangelho sozinho. Não. O Evangelho é algo maravilhoso, eu tenho que compartilhar disso. Ah, mas eu não sei aonde eu vou compartilhar isso. Você pode compartilhar no seu lar. Todos da sua casa servem ao Senhor? Todos aqueles que da sua casa, mas todos são membros de igreja. Mas tem um ou outro que estão desviados, pastor, na minha casa. Então, fale do Evangelho a ele. Faça ele lembrar do amor, do sustento de Deus. Se a pessoa ainda não entendeu a graça e a misericórdia de Deus, não seja aquele chato, né? Mas fale do amor de Deus com a paixão na sua vida, a paixão pelo Evangelho. Encontre um momento adequado para que você possa falar da graça de Deus. E o momento adequado é sempre é um momento adequado para você falar. Mas fale com amor, fale com graça. Fale do sustento de Deus. Fale o que o Senhor tem feito na sua vida. No seu ambiente de trabalho, eu sei que nessa época aqui de home office que a gente tem vivido, né? O trabalho mais interno, mais em casa, cortou aquele momento que a gente está acostumado de trabalho, que é o momento do cafezinho, né? Que a gente tem ali para compartilhar uma coisa, às vezes um almoço junto, né? Hoje o tempo está menor, mas mesmo assim nós temos oportunidades para falar da graça, do amor e do sustento do Senhor na nossa vida. Nós precisamos ter engajamento no discipulado. E o engajamento no discipulado, ele produz crescimento,
lhe produz maturidade, isso de forma espiritual para a vida do crente. Quando nós estamos engajados da missão do Senhor, em fazer discípulos, produzir para o Senhor, isso vai gerando crescimento em nós, vai nos levando à maturidade da fé. E quando nós estamos maduros, nós estamos prontos a fazer discípulos para o Senhor. Já enfrentamos diversas coisas, já aprendemos diversas coisas, já observamos diversas coisas que servem como base para que nós possamos ajudar aqueles que estão iniciando na caminhada. Isso é importante. O discipulado é um privilégio para a vida, é o privilégio que o Senhor nos dá. E esse privilégio, ele não pode ser negligenciado. Ele não pode ser negligenciado de forma alguma. De uma forma ou de outra, nós vamos discipular pessoas. Isso é inevitável na nossa vida. Os pais, eles discipulam seus filhos. Você que é pai ou mãe, ou se você ainda não é pai ou mãe, mas já viu isso acontecer, isso vai vir à sua mente de uma forma muito clara. Você vê a criança, o que ela faz? Muitas vezes ela vai e imita o jeito do pai, imita o jeito da mãe, não é? O pai senta de um jeito, a criança vai lá e senta igual. Ou seja, ela está seguindo o exemplo, ela está sendo discipulada, está sendo instruída, ensinada por uma outra pessoa. E no lar é muito interessante. No lar nós ensinamos muito mais pela forma como nós agimos do que na educação formal que você está dando. Faça isso, não faça aquilo. O exemplo também educa. E no discipulado também é a mesma coisa. Não adianta nada a gente falar do Evangelho, mas quando a gente está vivendo, a gente não caminha conforme nós falamos. E aí o que acontece? A gente é comparado a fariseus. Nós nos tornamos, muitas vezes, hipócritas, porque falamos uma coisa e vivemos outra. Que Deus nos livre de sermos assim. Que possamos ser verdadeiros discípulos do Senhor, que crescem debaixo da graça, da providência e do amor do Senhor, e que instrui a outros discípulos a seguir a Cristo, a seguir o Mestre. Toda vez que a gente fala de discipulado, a gente tem que lembrar disso. Nós temos que seguir um exemplo. O exemplo é de Cristo, o principal exemplo para a nossa vida. E quando nós vamos discipular pessoas, nós temos que deixar claro essa realidade. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos direcione para que a gente não venha a tropeçar nessa caminhada. Que possamos caminhar com sustento, a direção, a capacitação do nosso bom Deus na nossa vida. Nós vamos orar mais uma vez. E assim, após a oração, nós encerramos esse nosso momento. Bom Deus, Pai de misericórdia e graça, nós te louvamos pela Tua palavra, pela instrução, pela direção que a Tua palavra traz às nossas vidas. Bom Deus, nós somos agradecidos pelo Teu sustento, pela Tua direção. E Pai, nós, como servos do Senhor, nós sabemos que a motivação que nós precisamos é o Senhor. Não precisamos de outra motivação. A motivação é olhar para a obra de Cristo, para a cruz do Calvário, ver o que Ele fez naquela cruz, derramando seu precioso sangue para nos lavar do pecado e trazer salvação para as nossas vidas perdidas. Por meio da Tua graça, Pai, o Senhor abre a nossa mente para entender essa mensagem tão crucial, tão maravilhosa e bendita, Pai. Continue, Senhor, nos capacitando e nos direcionando para sermos verdadeiros discípulos do Senhor, a não buscar outra motivação a não ser seguir ao Senhor. E obrigado, ó Pai, pela vida
dos teus servos que o Senhor tem colocado na nossa vida, para que possamos ser discipulados por eles, ó Pai. Nós te agradecemos. Alguns deles já desfrutam, ó Pai, da glória eterna com o Senhor. Outros, ó Pai, ainda caminham conosco, que nós te agradecemos. E que nós possamos seguir o exemplo do teu Filho Jesus Cristo, o exemplo dos teus servos, para discipular a vida de outras pessoas, ó Pai. Para que elas possam entrar nesse processo lindo e maravilhoso, que é o processo do discipulado. Continua, Senhor, nos capacitando, falando as nossas vidas. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, e que o consolo e o conforto do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana na presença do Senhor. E se Deus nos der a sua graça e misericórdia, nos encontraremos domingo para louvar e bendizer ao Senhor, para a graça do nosso bom Deus.